Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho do Lar da noite de hoje. Para nossa harmonização, faremos uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, nosso querido Chico. O amor tudo sofre. Paulo, Coríntios 13, 7. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda parte, sofrem abandono e aflição sobre a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda, abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, nosso guia e modelo, e da espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inspira nesse instante, toda proteção, toda paz, todo equilíbrio e serenidade, não só para nós, mas para todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, para os nossos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Queremos te agradecer, Pai misericordioso, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Te agradecer pela nossa saúde, pelo nosso lar e por tudo que nos tem proporcionado para o nosso crescimento moral e espiritual. Assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, como pedintes que somos, te rogamos ainda nesse instante, permita que nossa Mãe Maria visite juntamente com os legionários do bem a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, levando até eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, e que eles possam se sentir fortalecidos e em breve possam estar no nosso seio novamente. E assim, imensamente agradecidos por mais essa oportunidade, te agradecemos ainda por permitir essa pleiade de irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem com a vossa permissão para aprender conosco sobre as vossas lições morais. Com a oração que nos ensinastes, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todos os males, hoje, agora e sempre. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Mensagem ditada por uma rainha de França em Havre, 1863. Quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não o entendi? O que levei comigo da minha realeza terrena?
nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mais bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Senhor Jesus, dissestes que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu, e pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procure então o caminho nas dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na moradia celeste e os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus, ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueças. Então nós temos aqui mais uma vez desse capítulo 2, encerrando esse capítulo 2, meu reino não é deste mundo, essa mensagem ditada por uma irmã nossa que foi rainha na França no século passado, e ela vem nos trazer todo o entendimento que é necessário para que nós saibamos o que fazermos, o que realizarmos aqui no plano de provas e expiações que é a terra, para que nós possamos realmente galgar o mundo celeste em paz, em harmonia e serenidade. Ela vem nos dizer, como a gente costuma brincar, que caixão não tem gaveta, e muitas das vezes nos prendemos em ter ao invés de sermos. Nós estamos muito mais preocupados em adquirir bens no plano da carne, e ao invés de adquirirmos os bens morais e espirituais que o Cristo nos disse para que nós pudéssemos dar valor se nós quiséssemos alcançar a plenitude de mundos ditosos. Então ela nos ensina com toda a certeza de que ao chegar na pátria espiritual não foram os títulos nem os degraus da realeza que fizeram com que ela tivesse a felicidade, porque pessoas simples, humildes, que a antecederam na pátria espiritual, lá estavam e com muita felicidade, com muita serenidade, com muita harmonia, ao passo que ela, pensando que encontraria os títulos, pensando que encontraria todo aquilo que cultivou, que amealhou de bens materiais neste plano, estariam à sua disposição, lê do engano. Então que nós possamos nos desvencilhar, como nos fala aqui, que o egoísmo e o orgulho é que nos emperra o nosso crescimento, que é a negação da humildade e da caridade. Então que nós possamos realmente praticar toda a caridade que estiver ao nosso alcance, como a entendia Jesus Cristo, através da benevolência, através da indulgência e através do perdão das ofensas. Que nós possamos ser mais humildes, mais caridosos, que não percamos a direção em nenhum momento na nossa existência, que não atropelemos as pessoas com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho,
com a nossa soberba, mas que sejamos realmente humildes, secando as lágrimas, como nos fala aqui, que nós possamos realmente enxugar as lágrimas e nos ocuparmos de auxiliar todos aqueles que tivermos condições de auxiliar, não só através dos bens materiais, mas principalmente através da caridade moral e espiritual, que não nos custa um centavo. A caridade que se pratica através do amparo, do consolo, do esclarecimento e da orientação a tantos irmãos que encontram-se perdidos, distanciados dos ensinos de Deus, de Jesus, e que nós, com a nossa amizade, com o nosso conhecimento já adquirido, podemos auxiliá-los, podemos transmitir uma palavra de força, de fé, de carinho, erguendo esses irmãos que muitas das vezes encontram-se em depressão, encontram-se desiludidos, principalmente aqueles que ainda não acreditam na imortalidade do Espírito, que possamos levar o nosso conhecimento até eles. Quem sabe uma luz não seja desperta nesses corações ainda muitas das vezes endurecidos na materialidade, não acreditando na existência de Deus, nosso Pai, nosso Criador, não acreditando na existência desse único guia e modelo verdadeiro que nós temos para seguir, que é o Cristo. E aqueles que ainda não acreditam nessa doutrina consoladora, como nos ensina o Evangelho no capítulo 6 do Cristo Consolador, que são estas mensagens ditadas pelos Espíritos que já se encontram na pátria espiritual, nos ensinando o que nós devemos e que não devemos fazer para a nossa felicidade, o que não devemos fazer para que sejamos tomados de ímpeto quando chegarmos na pátria espiritual e verificarmos que não são os bens materiais que têm valia na pátria espiritual, mas sim os bens espirituais aqui adquiridos. E o que é que nós temos, como nos dizia o Chico, colocado dentro da nossa mala para levar para a pátria espiritual? Humildade, caridade, benevolência, indulgência, paciência, perdão. Então nós precisamos ainda modificar muito as nossas atitudes de egoísmo e de orgulho para que possamos alcançar realmente tudo aquilo que esperamos e desejamos para nós na pátria espiritual. Que possamos seguir os exemplos dados aqui por essa rainha de França e não caiamos no mesmo engano de que com a morte do corpo físico tudo acaba. Lê do engano, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Aqui estamos apenas de passagem para quitarmos os débitos contraídos para com os nossos irmãos em vidas pretéritas. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior possa continuar nos assistindo, nos ofertando essas ferramentas tão importantes para o nosso crescimento moral e espiritual, que é a prática do amor e da caridade. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por essa oportunidade bendita, agradecidos a Jesus pela prática do Evangelho da noite de hoje, a espiritualidade maior que nos envolveu, nos assistiu, nos inspirou, agradecidos a Jesus por ter permitido a presença de tantos irmãos da pátria espiritual aqui junto de nós para aprendermos sobre as suas lições morais. Gratidão, Pai, por todas as oportunidades. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muito equilíbrio, de muito discernimento e sabedoria. Que possamos utilizar todas as ferramentas que são colocadas à nossa disposição para a prática da verdadeira caridade. E assim, Pai, na certeza de mais uma vez estarmos protegidos, os nossos lares estarem amparados pela vossa misericórdia, pelo amparo dos nossos anjos guardiões, com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja.
Gratidão, Pai.